Como se sabe, a Anvisa aprovou em janeiro desse ano a resolução que estabelece os requisitos e os procedimentos para solicitação de registro, distribuição, comercialização e utilização de autotestes para a detecção do antígeno SARS-CoV-2. Com a aprovação, foi liberada a venda de autotestes diretamente ao consumidor final por farmácias e estabelecimentos de saúde licenciados. Atualmente, já são 20 autotestes aprovados pela agência reguladora. É importante deixar claro que está proibida a venda de autotestes em sites eletrônicos que não pertencem a farmácias ou estabelecimentos de saúde autorizados pelos órgãos de vigilância sanitária competentes. Nesse sentido, a palestra de hoje busca elucidar as orientações a respeito da utilização desses autotestes para a Covid-19, explicando suas indicações de uso, recomendações técnicas, principais preocupações, além de orientar sobre a autocoleta e como deve ser feito o descarte de resíduos. Para falar sobre o tema, convidamos o nosso querido colega Roberto Cancherini, mestre em Biociências e Reabilitação pela UBRA e pós-graduando em Transformação Digital pela FGV. Roberto também já foi ex-presidente, ou é ex-presidente do CRFRS. Dessa forma, eu agradeço a todos pela presença essa noite. Em especial o Roberto, que mais uma vez está atendendo o nosso convite, se colocando à disposição. Tá? E ele traz sempre muitos conhecimentos que engrandecem, inovam e melhoram a nossa prática diária. Mas antes da gente dar início ao evento, gostaria de fazer alguns comunicados, de recados importantes, para que a gente tenha um evento agradável a todos. Então, solicito aos participantes que coloquem seus nomes completos no chat, que aparece ao lado, para que nós possamos fazer a conferência dos participantes e gerar os certificados de acesso restrito após o evento. Pedimos também que todos fiquem com seus microfones desligados, para evitar ruídos durante a apresentação. Informamos que a palestra será gravada e disponibilizada em nosso acesso restrito posteriormente. Vocês poderão anotar todas as suas dúvidas durante a apresentação. Ao final, nós abriremos espaço para questionamentos. Para organizar as falas, após o pedido do palestrante, quem tiver dúvidas pode se inscrever no chat para falar. A gente vai seguir sempre a ordem do chat, atendendo a todos que se manifestaram. Então, desejo a todos um excelente evento e a palavra está contigo, Roberto. Joia, obrigado, Luciana, pelo convite. Obrigado pelo conselho também, por disponibilizar esse espaço para a gente poder fazer um bate-papo sobre autoteste de Covid. Eu não preparei material, não preparei slide, que eu acho que eu já não aguento mais ouvir palestra e coisas que tenham slide, a pessoa fica só lendo o slide. Eu trouxe testes aqui, dois fabricantes diferentes, e aí eu vou explicar dos testes e vou demonstrar para vocês sobre isso, especialmente porque a gente sempre recebe nessas lives, nessas conversas, colegas recém-formados e estudantes também. Tá? Eu vou só ver se o Orlan vai alterar o formato de exibição da tela, para a gente poder começar. Oi, Roberto, é automático, tá? É automático, tá bom? Joia, beleza. Para mim tá como... tá bem. Ela tá pedindo para deixar a tela maior, a colega, né? Quem quiser deixar a tela maior, é só passar o mouse em cima do quadro do Cancherini e fixar, clicar, né? E fixar, tá? É individual essa opção. Joia, beleza. Então, gente, eu vou falar para vocês, assim, o que é, primeiro, lembrando, assim, Roberto, só um pouquinho, tem uma colega que já levantou a mão antes do início da tua fala, não sei se era oportuno dar a palavra a ela. Eu não sei se é dúvida. Cristine Risonto, tens alguma colaboração? Eu acho que é dúvida, porque ela colocou a mensagem depois. Estou à disposição. Desculpa te interromper. Tá. Podemos? Já, então... Boa noite, então, colegas. A gente vai fazer um bate-papo sobre autoteste, eu não vou fazer a apresentação de slides, eu vou falar um pouquinho de alguns cuidados, algumas precauções, principalmente na abordagem que a gente tem que falar para os nossos pacientes. E
E depois eu vou demonstrar aqui com dois autotestes que eu trouxe, né? De dois fabricantes diferentes, tá? Primeiro, é importante salientar assim, que os autotestes eles vieram para o Brasil, né, no mercado brasileiro, como uma estratégia de ampliação da testagem e quebra da transmissão do vírus, né? Esse é o objetivo principal. A gente teve, eu sempre falo que a gente teve 3 ondas de testes, né? Os testes de anticorpos são os testes lá feitos no início da pandemia, que era aquele teste de sangue. O ruim desses testes é que a imunidade relacionada ao vírus SARS-CoV-2, a infecção por SARS-CoV-2, ela tem se mostrado um pouco diferente das outras infecções. Então, nem todo mundo produz anticorpos nas curvas que a gente espera de início de fase ativa de transmissão e fase de memória. Depois, a segunda onda foi em outubro, mais ou menos, de 2020, foram os testes de antígeno, né? E a terceira onda foram os testes de anticorpos neutralizantes para identificar a barreira RBD do vírus, da proteção contra o vírus, e a entrada dos autotestes, né, no mercado. Os autotestes, então, entram como um fator de tentar diminuir a, a ampliação, né, uma estratégia de tentar diminuir a cadeia de transmissão, identificar mais rápido, baratear o custo, porque ele serve também para baratear o custo dos demais testes. É um teste exatamente igual ao teste de antígeno feito nas farmácias e laboratórios quando é utilizada a metodologia de imunocromatografia, exatamente o mesmo teste, né? Até estou aqui com... Eu não, só um disclaimer, eu não tenho relação com nenhuma marca. Eu aproveitei e peguei esses 2 testes que estavam comigo na minha empresa, porque a gente recebe muito teste de fabricante para validar os testes, né? Para verificar se eles atendem à legislação e se eles podem ser comercializados na empresa que eu trabalho. Então, eu peguei aqui 2 amostras e hoje a ideia é a gente mostrar para vocês o que tem nos testes. Eu vou abrir eles, a gente vai forongar um pouquinho. Então, no início, teve um embate aí na nossa profissão sobre se eram válidos esses testes, se não era, a questão do descarte, de contaminado. Acho que essas discussões que ocorreram previamente, elas foram vencidas rapidamente, porque a gente precisava ampliar a estratégia de testagem, né? E já é utilizado no mundo inteiro, enfim, já há bastante tempo até. O Brasil demorou para entrar no mercado de autoteste COVID. O Brasil ainda tem pouco autoteste assim, relacionado, se a gente comparar com outros países mais desenvolvidos. Aqui no Brasil ainda tem um pouco de reserva de mercado, sabe? Ainda tem umas discussões aí que a Anvisa ainda não venceu sobre autoteste, né? Mas a gente poderia, eu acredito bastante na estratégia como triagem, né, para doenças, especialmente as doenças infecto-contagiosas, mas a gente tem também para outros tipos de doenças bacterianas também, outras doenças que a gente consegue fazer autotestagem. Sobre o autoteste, então, o que eu quero destacar? Assim, primeiro, a questão de os cuidados que o paciente tem que ter. Ele é um teste de triagem, quer dizer que ele não dá um diagnóstico, né? O resultado não pode ser considerado para fins de diagnóstico. O paciente ele compra esse autoteste e ele está sendo muito vendido para pessoas que não têm necessidade de atestado médico para isolamento domiciliar. Então, profissionais liberais, profissionais de saúde, né? Pessoas que não têm essa necessidade de ter um afastamento oficial, regulamentar pela legislação, é o público que está mais adquirindo esses testes, né? Ele é um teste que a gente tem que ter um cuidado quando ele dá um resultado negativo, porque se o paciente tem os sintomas característicos, pode significar que um resultado falso negativo, especialmente se ele não fizer a coleta adequada, né? Mas isso, se a gente for pensar para qualquer autoteste, tem esse mesmo problema, né? Se a pessoa não faz a coleta conforme determina o fabricante, ela vai ter problemas de um resultado mais preciso, né? Eu acho que a questão de idade também é uma pergunta que
as pessoas têm bastante, né? Tem muita gente que compra por exemplo, vai fazer uma confraternização familiar no fim de semana e eles compram autoteste para crianças, para idosos, enfim, né? Os fabricantes recomendam sempre que, se for menor de 18 anos, que um maior acompanhe essa testagem, né? Especialmente se for criança muito pequena. O maior que vai fazer essa testagem tem que cuidar para a introdução ser correta, que a gente vai entrar nos quesitos técnicos daqui a pouco, né? E tem que ter outros cuidados. Idosos também que têm dificuldade de motriz, né? Aquela fina coordenação motora, também é importante ter algum adulto que faça esse teste, né? O período adequado ele é o mesmo período de coleta dos testes de antígeno. Então, eu acho que às vezes tem dúvida entre colegas, porque os testes de antígeno, eles começaram a ser feitos, os fabricantes orientavam a fazer a partir do terceiro dia completo de sintomas, né? Ou seja, 72 horas dos sintomas. Isso caiu por terra em outubro do ano passado. A Secretaria Estadual de Saúde publicou uma nota, né, do COI, que é o Centro de Operações de Emergência, alterando esse prazo de coleta para o primeiro ao sétimo dia de sintomas. Então, desde outubro do ano passado, não existe mais. Inclusive, existe dúvidas, às vezes, em própria vigilância sanitária de alguns municípios que questionam por que a gente alterou os documentos para o primeiro dia, se o teste deve ser feito no terceiro dia. Então, a gente tem que mandar os documentos do governo do estado para mostrar que, desde outubro do ano passado, alterou a orientação e os testes podem ser feitos a partir do primeiro dia. Inclusive, nessa nova onda agora de janeiro, que foi uma onda muito forte, os testes quase todos a gente conseguia detectar COVID no primeiro dia de sintomas, né? Então, não existe frequência, né? Não, por exemplo, eu acho que uma coisa que a gente, enquanto farmacêutico, tem que deixar claro para o paciente é que o teste, ele determina a condição clínica do paciente naquele exato momento que foi feita a coleta, né? Nada impede que ele terminou de coletar, foi num jantar, se infectou e no outro dia deu um teste positivo, né? Então, o teste ele vai dizer o retrato daquele momento em que foi feita a testagem, né? Ele é um teste que não dói, diferente da coleta nasofaringe, que é aquela coleta lá na parede da nasofaringe. A coleta nasal, o cotonete introduz só 2 centímetros, né? Às vezes dá um pequeno desconforto, assim, uma vontade de espirrar, mas não dói, isso é bom, inclusive para crianças, né? Outro ponto que eu gosto de falar bastante, a gente demandou, vou dar o exemplo aqui da empresa que eu trabalho, que é a Rede São João, né? A gente teve muito questionamento de paciente que testou, fez a vacina num dia e 3, 4 dias depois foi fazer o teste e testou positivo, né? Isso é uma dúvida bem comum que acontece de pessoas leigas, né? Então, não custa lembrar os colegas, principalmente quem é recém-formado ou estudante, que as vacinas desenvolvidas hoje, que estão em uso no mundo todo, nenhuma delas é de vírus atenuado, né? Todas elas são de vírus inativado ou partes de um vírus, né? Como RNA, ou enfim, não utiliza um vírus inteiro ou um vírus inteiro, mas é inativado quimicamente, né? Então, as vacinas hoje não têm potencial de causar uma infecção ativa, né? Isso só seria possível se fosse utilizado um vírus atenuado, né? Para quem trabalha com vacina, é fácil de entender, porque a vacina de vírus vivo ou atenuado, como é, por exemplo, a vacina de dengue, a vacina a tríplice viral, né? Febre amarela, são vacinas que utilizam o vírus vivo, né? Que ele fica atenuado, uma expressão mais fraca. Ele causa uma infecção, esse é o objetivo dessa vacina, e causa essa infecção mais leve para o corpo trabalhar para vencer aquela infecção. Já nas vacinas de Covid não existe isso, né? Então, não teria por que as pessoas terem essa dúvida, mas é normal do leigo ter essa dúvida, se a vacina causou infecção ou não, ainda mais em tempos de fake news, né? A gente tem que estar sempre combatendo, né? Uma coisa curiosa, assim, que tem acontecido com alguns clientes que compram, eles fazem o teste, né, de Covid, o teste deu negativo e eles
ligam para a central nossa, ou para, enfim, contato os nossos farmacêuticos, para saber se eles podem guardar aquele kit para fazer um novo teste, já que ele deu negativo, né? Não pode, né? Então, uma vez utilizado, a gente tem que descartar ele todo. Uma questão importante, assim, também é que o teste, na hora que a gente utiliza, né, e coloca na solução, em pouco tempo já está inativado o vírus, né? Então, não vai transmitir, se alguém tocar naquela secreção depois, não tem a menor possibilidade da pessoa ter uma infecção ativa depois de tocar no material utilizado no teste. Então, isso é importante deixar claro. A questão de uma ou duas narinas, sempre vem essa dúvida para a gente, será que eu posso? Mas lá no lugar que eu fui foi só numa narina, né? A gente sempre orienta tanto o teste feito na farmácia, quanto o autoteste de antígeno, a gente orienta sempre a fazer nas duas narinas, né? A chance de captar o vírus com essa coleta é muito maior do que numa narina só, né? Eu já vou falar de como que faz esse teste, tá? Para a gente poder mostrar para vocês isso, né? E um cuidado importante que tem que ter é quando o paciente tem propensão a sangramento. Acho que isso é uma questão que é importante relatar, porque às vezes o paciente ele ele insiste em tentar coletar mesmo com propensão a sangramento, né? A gente sabe que o sangue ele é um interferente, né? Mas se tiver em quantidade muito grande vai interferir no resultado. Às vezes, quando sai bem muito pouquinho sangue, assim, mal e mal, não interfere, mas de praxe, se a gente vê o cotonete com sangue, a gente tem que descartar e utilizar um outro kit, né? Uma dúvida que chega também é se esse autoteste detecta as novas variantes do vírus, e sim, né, detecta. Até o momento, todas as variantes que estão acontecendo são na proteína spike, né? E o teste detecta essa proteína. Então, não está acontecendo dos testes ainda não abrangerem alguma nova variante, né? Isso provavelmente com o tempo a gente vai descobrir se vai surgir mais adiante algum tipo de variante que interfira no autoteste, né? Eu vou falar para vocês, então, eu falei para vocês, para quem entrou depois, eu tenho 2 autotestes aqui de fabricantes diferentes. São fabricantes que cedem para a gente os testes para a gente avaliar a qualidade, enfim, avaliar como que funciona para ver se eles são aprovados ou não para ser incorporados no portfólio da empresa que eu trabalho. Eu estou utilizando aqui, eu vou abrir para vocês agora, tá? E vou mostrar o que vem num autoteste, né? Isso para quem nunca abriu pode ter essa curiosidade, né? Então vai vir sempre um saquinho, não sei se vai estar focando aí, um saquinho que vai vir um tubo para a gente fazer a dispersão da amostra, e vai vir, ou vem um reagente assim separado, que nesse caso aqui, né? Ou vai vir um reagente dentro do tubo, né? Pode acontecer isso. Cada fabricante aprova o seu teste, né? Então, só vou tirar aqui. Então, vai vir um tubinho, né? Esse aqui já vem com conta-gotas junto, tem uns que vem com conta-gotas separado, individual, né? A gente, aqui, vou tirar do saquinho que eu acho que fica melhor para visualizar. Esse é o frasco do reagente, né? Eles vão estar sempre identificados com o lote do reagente, né? O que mais que vem na caixinha? Aqui nesse aqui vem o envelope, normalmente envelope metálico, né, com teste, vai ter sempre o lote e a validade, né? A gente vem também o SWAB, né, que é o cotonete que faz a coleta. O SWAB dos autotestes já são bem menorzinhos, né? Aqui tem outro fabricante, um fabricante que eu peguei hoje, acho que não sei se eu trouxe, é tão pequenininho o SWAB que eu acho que daqui a pouco vai vir só um pedacinho assim para te introduzir e uma pinça para puxar do nariz, porque ele é bem, olha aqui, olha o tamanho desse, né? Olha o tamanho desse SWAB desse outro fabricante aqui, né? É isso, e a bula, né? A bula vem, enfim, sempre vem em várias línguas, né? A bula. As caixas dos fabricantes, elas vêm com um orifício aqui, ó, que vocês podem ver, que é onde a gente vai furar
estou furando aqui, para poder colocar o tubo da amostra, né? Então, quando eu furei aqui, e a gente vai colocar o tubo aqui assim, ó, vai ficar bem, né, direitinho, para facilitar a vida da pessoa. Aqui, esse outro fabricante também, um orifício aqui no centro, né? E a gente fura, tenta furar, finge que está furando, não furou, vai furar. O que a gente tem que orientar o paciente, então? Deixar numa bancada, uma mesa, né, limpa. A gente começa sempre orientando a passar um álcool, né, nas mãos, lavar as mãos com água e sabão em casa, né? Água corrente, passar um álcool gel, se não tiver água corrente na hora, assim, né, quando for fazer os testes, né? Então, passar um álcool, deixar numa bancada limpa, né? Pega um filtro de papel, né, enfim, um papel higiênico, e assou o nariz antes para tirar o excesso de secreção, isso é bem importante, né? Porque vai ajudar a não deixar a amostra muito viscosa, e isso não vai interferir no resultado, mas pode acontecer de entupir o conta-gotas na hora de transferir a amostra e a pessoa não conseguir transferir a amostra para o cassete, né? Então, lavou as mãos, separou os componentes todos numa bancada. Está na hora de... Esse teste aqui, por exemplo, que vem com o reagente separado. Então, a pessoa vai abrir ele e vai transferir a solução para dentro do tubo, né? Então, eu vou abrir aqui. Pode dar tudo errado, porque eu estou fazendo na hora. Então, se der tudo errado, a gente disfarça, né? Então, vou transferir, ó. Prontinho, transferir o reagente. Não sei se vocês estão enxergando. Transferir o reagente. Está pronto. E aí vou colocar aqui no orifício que eu falei para vocês. Depois, eu oriento os pacientes que eu atendo sempre a deixar o envelope fechado, né? Por que a gente deixa fechado enquanto faz a coleta? Porque às vezes a pessoa abre um tempo antes, deixa ele na frente do ar-condicionado, o cassete cai no chão, sabe? Vocês não imaginam o que acontece. Se acontece às vezes com um colega nosso farmacêutico, imaginem na casa do paciente. Aí tá ali o cassete, uma criança pega, sai correndo com o cassete na mão e já começa a dar tudo errado, né? Então eu deixo o cassete fechado, né? Abre o envelope metálico, né? Desculpa, o plástico do suave, sempre vai ter um local onde tem o algodão e o local e a outra ponta, né, distante. A gente vai abrir sempre no local contrário ao cotonete, né? Então, abri e peguei na ponta o suave. Isso é importante porque, seguido, a gente vê pessoas que compram autoteste abrindo e tocando no cotonete onde vai entrar no nariz, né? Então, a gente sabe que pode dar interferência no resultado, né? Então, removi o cotonete. Olhem que horror a grossura desse cotonete. Normalmente é mais fininho, tá? Então, a gente orienta o paciente sempre. Ele já assou o nariz, orienta sempre a inserir, então, no nariz, na primeira narina, gira 4, 5, 6 vezes contra a parede nasal, né? Bem devagarinho. Esse tempo de coleta precisa demorar pelo menos 15 segundos, né? Então, coletou numa narina, retira o cotonete, insere na outra narina, né? Então, eu vou fazer aqui para vocês verem, né? Talvez vá me dar vontade de espirrar ou de rir. Então, a gente começa a girar aqui, ó, né? Eu estou girando para um lado e para o outro, e estou encostando bem na narina, tá? Para os dois lados, tá? Vou fazer um pouquinho mais rápido para a gente não ficar todo o tempo fazendo a coleta, tá? Então, agora, por exemplo, eu já estou lacrimejando, quer dizer que está dando... tá dando... Dá vontade de rir, desculpa. Tá gravando isso. Então, tirei da narina, agora insere na outra narina. Ainda bem que não veio nenhum presente no cotonete. Então, sempre encostando na parede. Viram que eu introduzi 2 centímetros só. É só o cotonete mesmo, né? É só a parte do cotonete do suave, tá? Que eu tenho que introduzir no nariz. Não precisa enfiá-la na testa, porque isso aqui não é coleta nasofaríngea, tá? Então, tirei, né? Então, deu mais ou menos 15 segundos essa coleta.
eu peguei o tubo e vou inserir o meu swab lá dentro. E aí que é a parte bem importante, né? Eu tenho que extrair a amostra desse cotonete dentro desse líquido reagente, né? Então a gente gira, a gente orienta sempre os pacientes a girar para um lado e para o outro, pelo menos 10 a 15 vezes, né? Devagarinho, e encostar na parede do tubo, né? Isso é importante, tá? O que a gente está fazendo? A gente está extraindo a amostra coletada do nariz, tentando deixar ela dentro desse líquido da solução tampão, né? Então eu vou encostando, vou girando, né? Esse tempo, então, pelo menos 1 minuto que eu vou ficar aqui nesse swab, né? Quando a gente estiver mais pertinho do final, né? Eu vou apertar, ele sempre vai ser um tubo flexível, ele nunca é de vidro, então eu vou apertar, né? Vou tentar fazer assim para vocês verem, eu vou apertar nas paredes aqui para a gente, como se, com o objetivo da gente extrair mais ainda a amostra aqui desse cotonete, né? Então girei o tempo lá de 1 minuto de um lado e para o outro. Tem que ter bastante calma, né? Não pode fazer correndo, senão a gente corre o risco de não ter uma amostra correta. Então, fiz apertei bem nas paredes do tubo, retirei. Esse cotonete aqui, eu já posso largar no meu lixo, tá? Eu vou deixar aqui dentro do saquinho, tá? Tá pronta a minha amostra, né? Coloquei o conta-gotas, a pontinha do conta-gotas, está pronto. Agora sim a gente abre o cassete, né? Se a gente deixa para abrir o cassete agora, a gente evitou que o cassete ficasse exposto, né? Especialmente ar-condicionado ali em cima. A gente sabe que esse cassete tem uma membrana de nitrocelulose e o ar-condicionado pode ressecar a membrana, dificultando a corrida imunocromatográfica, que é o objetivo, né? Então vamos pegar aqui o cassete. Ó. Vou mostrar aqui para vocês. Sempre vai vir dentro um saquinho de sílica, né? Essa legislação para deixar seco. Está aqui o cassete. Então, a região C é o controle interno do teste, a região T é onde vai estar o teste. O resultado esperado é que apareça sempre uma linha no C, linha controle. Né? Então, sempre vai ter que aparecer, independente se é positivo ou negativo, vai aparecer uma linha no C. E se for negativo, não vai aparecer nada na linha T. Se for positivo, vai aparecer a linha C e a linha T. E se o teste for inválido, vai aparecer ou não apenas a linha T, né? Não vai aparecer a linha C. Então, está aqui o cassete. Né? É importante a gente ter um relógio, anotar a hora exata que a gente pingou a solução. Né? Eu vou orientar o paciente sempre a ler a bula. Por que ele vai ler a bula? Porque cada teste é um número de gotas específico, né? Existe cassetes que precisam de 4 gotas, existe uns que precisam de 3 gotas. E aí, para não errar, a gente orienta o paciente a ler o número de gotas, né? Então, coloque 3 gotas. Esse aqui são 3 gotas, tá? Aproximadamente 90 microlitros, tá? E espere 15 minutos, né? A gente sempre orienta a ler isso, o número de gotas e quanto tempo é a leitura. Existe testes que você já pode ler a partir de 10 minutos, existe teste que você só pode ler a partir de 15 minutos. Né? Esse teste aqui específico está pedindo 15 minutos e nunca exceder 20 minutos. Né? Entre 15 e 20 minutos. Ó. Espere 15 minutos para ler, nunca exceda 20 minutos. Então, tem uma janela bem curtinha esse teste. Né? Alguns testes é 15 minutos de leitura e nunca exceder 30 minutos. Alguns testes é 10 minutos de leitura e não exceder 30 minutos. Então, essa orientação muda de cada fabricante. Né? Então, eu estou com a minha amostra aqui. Vou pingar as 3 gotas sempre no campo onde a gente coloca. Né? Então, eu nem sei se dá para ver aí, mas 1, 2, 3. A amostra ficou viscosa. Eu não associei o nariz antes, né? Então, coloquei aqui e agora eu vou deixar fazer a leitura, né? E eu espero que dê negativo, no caso, né? Porque hoje não foi um dia fácil, né? Então, gente, dos testes, né? Depois do meu teste, agora vai ficar lendo aqui, eu não vou conseguir virar para vocês, principalmente para os alunos que nunca fizeram o teste, para quem é estudante, não vou poder virar para vocês, senão vai escorrer a amostra, tá? Mas neste momento começa a corrida imunocromatográfica, né?
essa solução vai arrastando a minha amostra até lá o fim do cassete, e aí a gente tem anticorpos na linha T, né? E se eu tiver o vírus, vai grudar ali naqueles anticorpos, né, do T. E no C a gente também vai ter uma barreira, né? Bom, pode acontecer, acho que uma coisa importante, assim, pode acontecer quando a pessoa está com uma carga viral muito alta, né? Pode acontecer da linha T estar super forte, né? Quer dizer que utilizou quase tudo que tinha de anticorpos ali na linha T e não sobrou muito para a linha C, né? E aí vai ter uma linha C bem fraquinha, tá? Então, eu acho que isso é importante para o profissional saber que o resultado ele é positivo independente da intensidade da coloração, né? Então, se tiver uma linha bem clarinha, pode ser positivo. Se tiver uma linha bem forte, também vai ser positivo, né? Isso é importante saber. A gente não pode, num teste de imunocromatografia, a gente não pode fazer uma alusão dizendo que se está mais forte a linha, a pessoa tem uma carga viral muito alta, né? A gente não tem como saber isso se não for num exame laboratorial feito num laboratório, que é um exame quantitativo, né? A diferença dos dois é que o exame laboratorial vai fazer no plasma, né, no soro do paciente. É bem diferente, desculpa, estou confundindo os testes. A diferença no laboratório é que o paciente vai fazer um PCR, né, ou o exame quantitativo vai dosar exatamente a quantidade de anticorpos que tem ali, né? Então, a gente consegue identificar isso, tá? Carga viral. Deixa eu mostrar para vocês agora que já deu uma... Ó, então vou mostrar aqui o meu teste. Podem ver que ele deu na linha C bem forte, não apareceu nada na linha T. Então vai ser um teste negativo. Evidente, a gente não libera o laudo, enfim, como o paciente está vindo em casa, eu não vou liberar laudo, né? Mas a gente, quando está fazendo na farmácia, no laboratório, a gente não libera o laudo antes do tempo estipulado pelo fabricante. Depois de realizado o teste, né, a gente orienta a descartar, então, o cassete e a amostra e o swab no lixo orgânico, tá? E os demais no lixo seco, né? Então, como eu falei para vocês, a solução já não está mais com vírus ativo, né? Então não tem problema de contaminar. Então, faço o descarte e está tudo, e tá ok, né? Acho que uma questão importante, assim, um resultado positivo, né? O que a pessoa faz? Se ela precisar de laudo, ela vai ter que procurar um serviço de saúde, né? Se ela está com sintomas leves, por exemplo, mas eu estou sem nenhum sintoma, ou estou só... eu estou sem sintomas, ou estou só espirrando, não tem necessidade de procurar um serviço. Se a pessoa precisa de um atestado médico, ela vai precisar fazer um teste por um profissional, seja na farmácia ou no laboratório, né? E vai precisar para poder ter um laudo para conseguir pedir o afastamento dela, né? A gente não pode, por exemplo, se você trabalha numa farmácia, a pessoa não pode comprar o autoteste, fazer em casa e ligar na farmácia ou no laboratório para pedir só o laudo, né? Isso não pode, né? A gente só pode fazer um laudo do teste que a gente realiza, né? Que um profissional de saúde realiza no paciente, né? Não existe a venda do laudo isolado, separado, né? Se o resultado for negativo e a pessoa está com sintomas sugestivos de COVID, a gente orienta sempre o paciente a procurar um serviço de saúde e realizar o teste com um profissional de saúde, né? Isso é importante, tá? Se o resultado deu inválido, o que o paciente faz? Bom, se não aparecer a linha C, orienta o paciente a contatar o fabricante e registrar uma queixa técnica, né, de desvio de qualidade, tá? Pode acontecer. É muito raro, mas pode acontecer, tá? Tô vendo que se o meu resultado está certo. Está negativo. Tá. Que mais que tem de perguntas, assim? Acho que algumas precauções é importante, né? A gente orienta o paciente sempre, assim, a não fumar, não manusear alimentos, né? Quando for fazer o autoteste, é só o autoteste que vai estar na mesa, né? Bom ter esses cuidados mínimos, né? Se a pessoa
tocar nessa região, tá? Digamos que ela toque aqui, isso pode interferir no resultado do teste, né? Se ela abre o cassete antes e toca nessa região, tanto do teste quanto onde vai colocar o posto da amostra, pode dar problema de interferência no teste, tá? Se a pessoa, uma coisa que acontece bastante, assim, a pessoa abriu o reagente e abriu sem querer, abriu errado, sabe, caiu no chão e vazou o reagente. Não existe outro líquido que substitua o reagente, né? A pessoa vai ter que descartar todo o teste e utilizar um kit novo, né? Então, às vezes, né, outros fabricantes já vêm com esse reagente dentro do tubo, né? Então, se a pessoa não abrir com cuidado, às vezes vem selado aqui, né, com uma tampinha de metálica. Então, o paciente tem que abrir essa tampinha, né, para dar acesso à solução. Se ele é descuidado e vai abrir, deixa cair no chão e vaza isso aqui, não tem o que fazer, né, gente? Não existe outra solução que substitua essa que vem com o fabricante. Não é recomendado utilizar outra solução. O resultado, evidentemente, vai dar errado, né? Então, são os cuidados assim que a gente tem que saber, enquanto farmacêutico, orientar, né? E o que mais que tem de pergunta? Se teve uma paciente que deixou o kit no sol no carro, né? Então, eles têm um limite, né, se eu não me engano, é de 2 a 30 graus. Né? Tem kits que são de 15 a 30 graus, a maioria é de 2 a 30 graus. Tá? Então, tenham esse cuidado aí. Se a pessoa deixar no sol, vai ter problema de interferente. Né? Eu acho que é isso. Eu não sei se tem mais alguma questão. Eu levantei todas as dúvidas que normalmente as pessoas têm, né, na realização do teste. O meu teste ainda está negativo, que é muito bom. Né? Vou mostrar aqui para vocês. Opa, não dá para ver direito. Aqui. Ó. Linha C bem marcada e a linha T zerada. Né? Então, isso é um resultado negativo. Tá? Se não aparecer essa linha C, é um teste inválido, né? Independente se aparece ou não o T. E se aparecer o T, independente da intensidade, é um resultado positivo. Tá? E é isso, gente. São 19h40, deu um pouco 40, perto de 40 minutos. Não tem muito mais assim conteúdo. Eu vou passar, devolver então para o Luciano Alegre para abrir para as perguntas dos colegas, né? E quero agradecer aí o convite, né? Fizemos um teste ao vivo, que eu acho o máximo, assim, poder mostrar, e aí às vezes dá errado, cai no chão, e a gente não tem o que fazer, né, Lu?